locutor de rádio. Não, beleza. Cleiton de Castro, amigo de muita data, jornada longa aí, hein, bicho? O quê? Uns 15 anos? Pra mais? Para mais 15? Não, muito mais. Mais. 2000 e... 18 2, aninhos. 3, 4. 20 anos. 20 aninhos. 20 anos. Rodou. Dá para resumir Em uma hora? Em uma hora ou vão ter que fazer os cortes? Tem estrada, hein? Tem estrada. É, legal. Desde a época você estava como educador físico. Sim. Em umas academias monstras em São Paulo. Teve essa parte. Aí, foi bem o comecinho. Quando a gente se conheceu, eu estava trabalhando na prefeitura aqui em Santos. Aí tinha um grupo de lamba aeróbica, que a galera aí deve conhecer. Aí depois fui aventurar em São Paulo, mas já seguro que estava tomando uma decisão boa, porque eu já estava fazendo algumas coisas bem legais aqui em Santos, tanto na dança quanto na ginástica. E aí foram 10 anos trabalhando como professor de ginástica, como gerente de academia, como gerente de vendas, consultor de vendas, como palestrante. Aí fui fazendo várias coisas dentro da carreira. E aí em 2012 apareceu uma oportunidade de trabalhar no Gympass, e aí começou a segunda parte da carreira, dividindo em 20 anos, 22 no total, de talvez esse corte aí da hora que eu comecei, mesmo formado, comecei a atuar firme, e aí os últimos 10 anos trabalhando como startup, e agora recém-empreendedor. Legal. E vou voltar nessa parte aí do Gympass. Então saiu de uma carreira aí que você vinha seguindo, uma Sim. carreira mais tradicional, e foi para um lado de startup, que não deixa de ser uma carreira ali. Você estava como... Comecei como vendedor, representante comercial. E como é que foi essa conexão? Como é que os caras chegaram em ti, ou você chegou nos caras e foi para esse lado, né? Porque assim, é uma mudança. Sim. Você vinha numa sequência ali, sempre dentro da tua linha, do teu Sim. segmento. Aí tu pegou um lado mais comercial teu, que tu é um cara super comunicativo, e foi para uma loucura do mais... Porque quem fala da Gympass hoje é beleza, mas na época... Fala da época que não era tão óbvio assim, nem o nome não era... Tipo, como toda empresa, o nome não era conhecido. Então, quando eu fui para São Paulo, eu me descobri vendedor. E nessa época, chegando em São Paulo, participei do treinamento de vendas da Biorritmo. Na época eram só 3 academias, não existia a Smart Fit dentro do grupo, não tinha Total Pass dentro do grupo. Eram 3 academias, Biorritmo da Paulista, Santo Amaro e da Avenida Morumbi, da Giovanni Gronchi. Então tu participou de toda essa mudança no mundo fitness aí. Você estava ali meio que, querendo ou não, você estava ali... Que a Biorritmo é uma baita marca. Eu peguei uma fase do mercado do início de profissionalização. O que foi esse início de profissionalização? Tiveram alguns momentos bem marcantes assim no mercado, onde teve o boom das academias de fisiculturismo lá atrás. Aí depois teve o boom da aeróbica. Aí depois veio as academias começando a se estruturar, mas academias independentes, como a gente teve aqui em Santos, Olympic Center, Multisportes, a Omnis, a Unique. E aí, nessa época, em São Paulo, já copiando muita coisa do mundo, as academias tinham uma estrutura não só de aparelhagem, de professores, mas uma retaguarda como qualquer outra empresa. Comercial, contábil, financeiro, jurídico, RH, tudo. E a Biorritmo se destacava das outras redes de academia, mesmo só com 3 academias, porque o foco era o foco era grande nas vendas. Então, todas as outras tinham vendas, mas era uma venda, como você vê tradicionalmente ainda até hoje, feita por recepcionistas. Uma coisa mais passiva. Esperava passiva, exato. Você, não tinha aí você tem a famosa menina da recepção ou menino da recepção, te atende, mostra a academia, tudo bem? Ah, beleza, vou pensar, você pega, vai embora. Fica à mercê do público chegar até você. Não tinha e aí o Edgar, que é o presidente da Biorritmo ainda, do Grupo Smart, teve alguns eventos nos Estados Unidos e começou a trazer consultores do mercado americano para dar treinamento na Biorritmo aqui. E começou a implantar a metodologia de vendas.
E aí, essa transição também é um momento que talvez também tenha servido muito de espelho para mim, porque tinham alguns professores, como você falou, você é mais comunicativo, e às vezes a gente não se vê em Não se outra enxerga. posição. E aí por isso que eu falei que eu me descobri vendedor. Então tiveram 2 caras que eram no quadro técnico e que começaram a participar desses treinamentos para entender como que isso funcionaria. E aí começaram a replicar os conhecimentos de vendas, de gestão de vendas, tudo, que eram 2 caras muito bons, assim, referências na ginástica nível Brasil. Um deles dava aula fora do Brasil, tudo, viajava como palestrante. E quando eu cheguei na Biorritmo, esses caras lideravam um time. As vendas na Biorritmo já eram estruturadas, as conversões eram altíssimas quando se comparava no mercado. Então, tinha alguns casos de consultores e algumas unidades que batiam 50, 60, 70% de conversão ao mês. 10 pessoas entram, 7 fecham. E aí, num dos treinamentos técnicos, eles entraram para apresentar como funcionava a parte de atendimento e vendas da Biorritmo, que era toda baseada em descobrir a dor do cliente, coisa que a gente hoje ouve falar à torta e à direita. O básico. Você tem que descobrir a dor do cliente e oferecer uma solução. E lá em 2002, para mim, isso é muito novidade e eu não vivia vendas. Quando eles começaram a mostrar, eu falei, eu faço isso. Por isso que minhas aulas são cheias. Só que eu não tinha a metodologia, não tinha as ferramentas. Nessa época eu dava aula no M. Nascimento Júnior, lá na Zona Noroeste. Eu cheguei a ter 650 alunos, de 6.000 alunos das SEMIS. 10% era teu. E aí quem viveu essa época lembra que a mentira é verdade, né? E aí eu falei, por isso que minhas aulas estão cheias, porque eu acolho as pessoas, recebo pelo nome, chamava todo mundo, fazia lista de chamada, aplicava uma aula que as pessoas conseguiam começar e terminar, seja aula de dança ou seja aula de ginástica. Quando eu cheguei lá, eu falei, parte técnica ok, aprendi tudo aqui da metodologia deles de trabalho, só que eu preciso aprender vendas. Participei do processo seletivo, porque uma das unidades que abriria, que era a unidade Interlagos, ou a do centro de São Paulo, que ficava na rua da B3 hoje, né? Uma das duas ia inaugurar, o time que estava sendo treinado entraria na primeira que inaugurasse. Inaugurou a Biorritmo do Shopping Interlagos. Eu falei, ótimo, mais perto, Zona Sul, ótimo. E aí entrei no processo seletivo de vendas. E aí foram uma imersão de 21 dias, 8 horas por dia, estudando vendas, vendas, vendas. Entrei como professor de ginástica e saí como vendedor. E foi talvez uma segunda grande virada de chave profissional. A primeira quando eu decidi fazer educação física, ok. Onde tudo começou ali. E essa virada porque eu comecei a ver que eu tinha oportunidades de crescimento não só dando aula, mas trabalhar em outras funções dentro da academia. E um ponto que fez ainda mais sentido com a minha missão quando eu entrei na faculdade, que era ajudar as pessoas a praticar atividade física, tipo, viabilizar da melhor forma possível que as pessoas entendessem que aquilo é importante, é a história da dor, e começassem a iniciar. E a venda conectou isso tudo. A venda conectou tudo isso. E é engraçado que, principalmente no Brasil, tem um preconceito muito grande com vendas. Hoje está perdendo um pouco isso porque as redes sociais, as pessoas aprenderam, perceberam que elas podem se divulgar, ou elas podem se vender para poder aplicar. Mas por muito tempo você falava para alguém que você era vendedor, a galera torcia o nariz para olhar para ti. Passei por isso também. Torci o nariz quando lutava karatê, o pessoal pensava que era o Bruce Lee. Aí depois, com 22 anos, que eu decidi dançar, porque era uma oportunidade de trabalho, Sim. O pessoal do karatê olhava, Cleiton tá dançando, desistiu do karatê? Karatê, será que é para ele? Minha família também no início, você deve ter passado por isso também. Ninguém entende, mas depois as pessoas, quando você começa a fazer muito bem feito, e as pessoas entendem que você está levando de forma séria, que aquilo não é brincadeira, tanto que... Depois do sucesso da conquista, aí tudo tá tudo certo. E a gente tem que trabalhar para isso, é normal. E aí teve a torcida de nariz para ir para São Paulo, ou para dança.
e ser um profissional de educação física. Ah, mas não tinha outra coisa para fazer? Tinha. Aí saiu, foi para vendedor, falou, pô, mas vendedor... Piorou. Vendedor. E aí inventei um outro regredindo, negócio tá estranho, que aí Pois tinha é. que ficar explicando para todo mundo e no começo ninguém sabe como explicar. Vou trabalhar em startup. Que foi muito no Troço é começo, esse? né? Foi muito no começo. Não, era a transição de... Eu peguei talvez o final da história das empresas.com. Teve o boom lá, inclusive a bolha, 2008. Então era tudo site, não existia aplicativo. Sim. Então tinha aquele negócio, vai trabalhar com internet, o pessoal pensava que ia fazer site. Aí depois explicar o que era o Gympass, ninguém entendia. Aí só para pegar um gancho, então, a gente saiu, você participou dessa revolução que a gente falou das vendas, que Sim. a gente fala da importância das vendas. Pô, pega uma marca como a Reebok, que você trabalhou, Ah, Biorritmo. Biorritmo, perdão, que você trabalhou por um bom tempo. E o que mudou para ser o que a gente que é hoje, né? Que são a Smart Fit e tal, que foi o processo de vendas que você falou que foi aplicado, né? Foi o conceito de vendas. E aí é muito louco, né? Como qualquer outra empresa, lá tinha o entendimento e de forma muito madura de que vendas estruturava e construía todos os sonhos de todo mundo. Do negócio. Mas Então, você tem um bom produto, se não tiver ninguém para vender, vender, o que você vai fazer? Isso é médico, advogado, tudo? Só que vamos pular, volta 20 anos atrás. Não, é o que a gente falou, preconceito. Não, você é vendedor? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, vendas, tudo envolve vendas. Exato. Se você não tiver vendas ali, nem que seja um pedaço do teu negócio voltado para vendas, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí, quando você se posicionou nessa parte de vendas, você foi para essa loja, pela nova academia que você falou, Sim. e aí foi que te conectou com a Gympass. Não, quando eu cheguei na Biorritmo foi em 2002. Gympass só veio aparecer na minha vida em 2012. Tá. Que não Nesse era uma buraco de 10 conhecida. anos foi um amadurecimento do que... E aí, às vezes, a gente acha que pode ser Deus, pode ser qualquer outra coisa, que passei por vários processos ali, então, pô, tive a oportunidade de, dentro da Biorritmo, de aprender a vender, ensinar a vender, estruturar projetos, Gestão. times, operações que faturavam 4 milhões no ano, na época. Você teve a oportunidade de empreender, digamos assim, através de Na Biorritmo, uma base, talvez, com em suporte, 8 anos... Um suporte. Exato, que é talvez não, a melhor forma de aprender a emprender. Eu Melhor tive jeito. 3, Eu falo 4 isso hoje, projetos lá. Porque eu empreendi desde cedo, e aí a galera às vezes me pergunta, pô, tu que é empreendedor, me dá uns toques. Eu falei, cara, quanto mais tu puder empreender com o dinheiro dos outros, Aproveita. melhor. Aproveita. Porque é mais sofrido o outro Exato. caminho. Tu aprendendo Tanto que em ali. 2000, já mais maduro de vendas, em 2008, exatamente nessa época de Olimpíadas, quando apareceu o Usain Bolt, infelizmente tive um problema de saúde, e aí eu fiquei em casa alguns dias, e aí a cabeça de empreendedor começa, né? Nossa, olha que legal. Os caras estão correndo ali, aquela marca não está aqui no Brasil. Ah, já começou a se coçar. Peguei o computador, entrei no site das empresas, comecei a pegar os e-mails de contato comercial. Vai ouvindo a história. Peguei 10 e-mails de marcas que não tinham no Brasil, operação no Brasil. Com meu inglês macarrônico da época, não tinha Google Tradutor, fui lá, escrevi Best Regards, Clayton. Bom, mandei para 10. Um respondeu. E aí foi o começo da minha primeira quebra. Aí entrou já Mas já entrou teu aprendizado de venda, conversão. Cara, não converteu com 10, tu joga 20. E aí tu vai medindo o teu nível de conversão. E aí uma marca chinesa respondeu. Falei, e agora? Os caras querem vir pro Brasil. Eu preciso de mais um louco. No peito deles, falando, vem que eu trago. Não, conheço todo mundo aqui, conheço o pessoal no esporte, vamos lá. Vendeu, eu conhecia. Se vendeu. Como conheço, não, menos, sim. Muito menos hoje, mas falei assim, eu tenho as entradas. E aí, estruturei um plano de negócio, fui pro Sebrae, montamos tudo. Achei que seria hoje um advisor, um conselheiro ali, uma pessoa que era da Adidas, conhecia o mercado, aprovou o produto, trouxe amostras, fizemos tudo. Conseguimos dinheiro no banco.
Só que aí a gente descobriu que a brincadeira para produtos importados, calçados importados no Brasil é mais embaixo. E aí eu descobri uma cidade chamada Nova Serrana. Conhece? Não faço ideia. Foi a mesma resposta que eu dei para o cara que me falou. Quando eu cheguei para vender o primeiro lote, essa pessoa que trabalhava na Adidas na época falou assim, conversa com esse cara, é meu amigo, ele vai te receber Te lá. encaminhou lá. Entrei na fila dos vendedores, senta lá no banquinho da matriz da sapataria. Cleiton, pode entrar. Oh, tudo bem, aqui é o meu produto, tá aqui o catálogo, tá? Legal, quanto você quer vender? X. Brother, isso aqui é X menos 50%. Falei, por quê? Você é chinês, não é? É. Se eu colocar o teu produto por esse preço na prateleira, amanhã aparece um cara lá de Nova Serrana, Faz com um igualzinho. preço pela metade. Falei, Nova o quê? Tem Nova Serrana, você não conhece? Não, é a China brasileira. Para esse mercado de sapato. Lança um tênis hoje nos Estados Unidos, amanhã tá fabricando. Por quê? Aí a Polícia Federal vai e fecha uma fábrica, os caras abrem outra do lado. Fecha, abre outra. Fecha, abre outra. Falei, não tem como... Já faz Queria parte muito. do ecossistema já. Queria muito, mas não tem como eu colocar teu produto aqui. E aí começou a entrar em parafuso. Resumo assim de 1 ano e meio de eu tentar fazer a coisa vender, eu desisti. E aí foi a minha primeira quebra grande, assim, 2008. Primeiro empreendedor que não quebrou, Não não trouxe bagagem, não trouxe bagagem nenhuma. Faz parte. E aí, 2011, dei mais uma quebradinha. E aí, nesse momento de quebra, que aí foi quando eu decidi não dar mais aula. Já estava trabalhando nos navios da Costa Cruzeiros, dava aula em pós-graduação, estava dando aula em todos os congressos de educação física do Brasil. Isso tu fazia paralelo, então? Fazia paralelo ao biorritmo. Aí eu já tinha saído... Esse teu primeiro Tava negócio. era paralelo. Que é o melhor dos mundos também. Melhor do mundo. Eu continuava dando aula. Quebra e tal, mas você ainda tem uma fonte de renda ali para garantir o básico. Como personal, a agenda era bem ocupada até mais 9, 10 horas e começava a apertar às 4. Então, esse buraco da tarde, eu desenvolvi um negócio e eu tinha um sócio também, que ele trabalhava também parcial, é a gente conseguia. Eu falo para todo mundo, falei, se você puder começar a tua ideia, teu negócio paralelo, é o melhor dos mundos. Eu nunca fiz isso, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque no meu caso foi mais dolorido porque eu me jogava de cabeça. Não. Tem o lado bom, na hora que você acerta, beleza, mas quando você erra, dói. É difícil. Você não tem outra fonte de renda. Eu acho que talvez tenha uma questão de foco. Com certeza. Assim, aí você não faz nem um negócio direito de um lado, nem um negócio direito do outro. Tudo tem seus prós e contras, né? A gente vê na internet, não, tem que ter um foco só, principalmente em startup, né? Sim. Quando você vai falar com fundos e tal, não, mas você vive disso. Realmente. O cara, você fala assim, é part-time. Então é part... É isso, o cara quer que tu esteja focado ali, mas por outro lado também, se o negócio não vai para frente, o buraco machuca. Então, assim, tem que fazer o que você sente no momento, o que você é capaz de desenvolver, né? O quanto você tá disposto a correr de risco, mas começa. Eu acho enrolando. Que depende do tamanho do que você quer fazer. Acho que tem coisas, por exemplo, hoje, que te permite tocar parte do dia, às vezes até durante o trabalho com o celular. Sim, com sei certeza. Lá, quem vende no Mercado Livre. Na era digital. Mercado Livre, o cara tá em qualquer outra plataforma, dependendo do modelo. Se o cara vai pro e-commerce, às vezes ele consegue. Eu acho que o período de validar o teu negócio, a tua ideia. Não, já me gera uma renda que dá para pagar a minha moradia. Aí você projeta. Caras. E aí, acho que parte importante disso é um bom planejamento. Sem dúvida. Ele blinda de todas as possibilidades, de todos os riscos? Não. Não, tá aí a prova, né? Eu umas 3 vezes já fui. Você acabou de dar o exemplo de uma. E aí foi tem quando... coisas que a gente não consegue planejar. Foi quando eu decidi, nessa época, já não empreender mais. 2008. Machucou. Eu parei para fazer uma autoavaliação. E aí levou alguns meses. Envolve emocional, envolve razão. É fogo, né? Você estava seguindo uma carreira bacana. Eu tinha tentado vender Herbalife, roupa de ginástica. Já estava machucado já. Não, até mesmo como professor. Assim, minha marca, Cleiton S.A. Uhum. Como palestrante, essas coisas. Tava indo super bem na questão de imagem, aparecia, estava dando curso, mas não dava a grana que eu esperava.
E aí foi quando, nessa época, já em vendas, eu já fui cada vez menos assumindo responsabilidades em aulas e cada vez mais olhando para fora e me preparando para a parte de gestão. Quando chegou em 2011, que é tema para um outro podcast gigante, em resumo, um amigo daqui de Santos me chamou para participar de um projeto de um time de futebol, que na época era o futebol time clube empresa. Então ele tinha uma concessão num time na Suíça, e aí sabia que eu tocava bem essa parte de marketing, vendas, me chamou para fazer parte do board, e aí eu tinha lá 11% do time. Montei todo o plano de negócio, planejamento estratégico, plano de marketing. O negócio era o futebol, a gente ia ser um intermediador de jogadores de futebol. Então, captava os jogadores aqui no Brasil, levava para jogar nesse time lá, quinta, sexta divisão da Suíça, praticamente várzea, só que era a oportunidade de jogar esse cara para uma terceira, segunda divisão em qualquer outro país da Europa, e isso financeiramente parava muito de pé. Uhum. Mas aí eu não era responsável pelas negociações que estavam acontecendo na Suíça ainda, porque eu não tinha ido para lá. E aí um dos diretores que estava lá fez uma negociação de contrato. Ele achou que o contrato era um valor mensal, só que lá se negocia contratos em valores anuais. Aí quando você pega o valor, divide por 12, inviabiliza. E aí eu já estava com a minha vida toda alinhada para ir embora, largado tudo, inclusive minha ex-mulher. E aí, falei, e agora? Foi a segunda quebra, foi a primeira vez que eu me vi desempregado aos 35 anos. Cara, Fazer assim, currículo, eu não tinha currículo. Aí foi fazer currículo, cara, manda. é E estranho, aí né? entra de novo na história do funil. Sim. Manda currículo, volta currículo. Sei lá, mandei uns 300 currículos. Ninguém me chamava. Caraca. 3 meses. Aí fui morar de favor na casa de um amigo. Fui morar em pensão. E em pensão. E aí teve nesse processo, fiquei, sei lá, quase uns 4 anos morando em pensão. Só que aí eu consegui uma posição na Companhia Atlética. Fiquei lá por 6 meses como gerente de vendas corporativas. Comecei a respirar, uma gerente não muito centrada, não muito orientada, nem planejada. Contratou um time de 50 pessoas, com 6 meses ela já tinha mandado embora metade do time. Que era e não tinha ninguém ruim. Essa época eu estava na Companhia Atlética, a régua era muito alta. E saí. E aí foi quando eu entrei na academia, onde os fundadores do Gympass me conheceram num bate-papo como a gente tem agora. Tava lá gerenciando a academia. Um dia a dona da academia chega, Cleiton, vieram os caras aqui. Aqui é a apresentação deles. A Gympass é? São Paulo. Não, mas o país de origem? Brasil? É brasileira? É. Eu jurava Três que era... 3 fundadores. Argentina? 2... Nada. Argentina é o Mercado Livre. É. 3 fundadores. 2 de Minas e 1 de Ribeirão Preto. Mas os 3 já estavam aqui em São Paulo já, bastante tempo. E aí, um deles estava fazendo MBA em Harvard, o outro fazendo o MIT. Pô. E Fraco de o que começou o negócio, que também já tinha trabalhado com eles, era amigo, estava aqui em São Paulo, e foi que começou o negócio enquanto eles estavam terminando o primeiro semestre do MBA para vir para o Brasil. Eles tiveram ideia, 2 tiveram ideia lá nos Estados Unidos, começaram a montar o site, tudo, e aí vieram no Summer, né, que é o período de férias do MBA, para validar o negócio aqui no Brasil. E aí foi onde eu entrei. Portinha. Entrei na época de validação e eles batendo na porta. A academia que eu trabalhava foi a 3ª academia a entrar no Gympass. E aí, uma semana depois, eu estava trabalhando como representante comercial. Nesse processo que ia para a Suíça e não deu certo, eu recebi uma proposta para trabalhar na Netshoes. Recusei porque eu ia para a Suíça. Mas recusei arrogante, não foi recusei. Ô, Diego, não, tô indo para a Suíça. Meteu mal banca lá. Aquela coisa, eu tinha mais ego do Europa, que... né? Aí, tocou num ponto importante. Foi tenso. Foi um processo. A gente tem que admitir que muita quebra no caminho do empreendedorismo também é ego pra cacete, cara. Brother, e aí foi esse processo que eu passei entre
a coisa não dá certo de ir para a Suíça e entrar no Gympass foi uma limpeza de alma, assim. Tanto que... e tu tá falando isso, eu também tive uma situação minha que eu acho que foi o que engrenou que eu passei antes de começar local, que eu acho que é... Porque assim, você falou aí, você já tava com uma puta bagagem. Sim. A gente falou aqui, bem resumido, mas você já tava trazendo uma puta bagagem. E vem quebrando. Com planejamento, com tudo, e vem quebrando. E por que será que quebra? E aí eu cheguei numa autorreflexão, uma época que eu falei, cara, já tive isso aqui e tal, eu sei fazer. E aí eu passei por uma situação parecida com a tua, de puta perrengue e tal. Então, assim, que limpou o ego. E aí tu tá falando, deu uma lavada, uma chuveirada gelada no teu ego. Aí tu fica, tá, agora... Desce daí, ó. É. Vem. Aí tu fala, não, agora eu vou fazer tudo que eu já sei, só que assim, pezinho no chão, batendo portinha, nada de firula, Exato. de tal, e aí as coisas começam a encaixar. Sim. Então, a gente culpa o governo, com certeza tem muita influência, né? Tudo difícil para abrir empresa, para chamar sócio, funcionário. Só que o ego, principalmente para quem tem já no sangue assim essa coisa empreendedora, porque a gente vai, não, eu faço e aconteço, isso faz o teu ego. Sim. E aí você faz e acontece. Aí você faz e acontece. E só às que vezes fica nesse ciclo vicioso, porque... Só que às vezes a complexidade das coisas mudam. Então, e aí esse foi um ponto onde eu comecei a bater. Foi batendo, e aí eu entendi que, falei, em 2008, quando eu quebrei, eu falei assim, eu não estou pronto mais para empreender, eu preciso estudar, preciso entender. E não é ali que você entende que é o ego, você entende depois. Não, foi antes. Quando que eu entendi que foi o ego? Nesse momento de transição, que eu falei que eu não voltaria para Santos, que eu não voltaria a dar aula e que o que eu queria era trabalhar como gestor de academia, trabalhar como gerente de vendas, gerente de academia, e eu tinha que me preparar para isso. E aí as coisas não funcionavam, só que aí eu fui batendo no pé. Meu, vai dar certo, pimba, apareceu a Companhia Atlética. Aí não deu certo, falei, meu, volta, respira. Aí consegui uma bolsa de estudos e fui fazer um MBA em Administração e Marketing Esportivo. Foi, sei lá, essa foi a primeira grande virada de chave. Estudar. Meu, porque aí tinha muito conhecimento de ter vivido. E aí quando você começa a ver toda a teoria... Novos conhecimentos também. Puta, acho que talvez se eu tivesse feito faculdade de administração, talvez não teria mudado nada. Porque eu não tinha rodado. Depois que eu rodei, ficou mais fácil aprender no MBA. Parece que encaixa mais, né? Quando você vê a teoria com a vivência da prática, fala, opa. Tanto que entendi. assim, o TCC do MBA era validar um negócio. E eu validei um negócio que não deu certo no MBA. Eu mostrei, ó, falo, não vou desenvolver o plano, não vou aplicar o plano de negócios porque ele vai ser inviável por conta disso. Beleza. Professor, é isso que eu quero ver. Então, e nesse momento que você começa a ter mais claro e entender onde são os seus pontos fracos, e eu acho que aí é onde boa parte dos empreendedores, às vezes, o ego segura. Mas também, se você, dependendo do momento que você está de vida, se você, um ponto fraco ali às vezes te assusta mais, outro, mas volta para a história de empreender. Quando apareceu o Gympass, eu estava nesse momento que eu já tinha recusado o Netshoes. Tentei voltar na Netshoes, os caras nem me atendiam. Quem que é? Tu não tá na Suíça? E aí foi o ego, entendeu? Que Tá eu falei, Suíça? porra, velho. Falei, brother. Ó, voltou lá. Quando o aparecer... Clayton da Suíça tá aí. Quando aparecer qualquer oportunidade de trabalhar... Na época eu falava assim, trabalhar numa .com, que não existia startup. Eu vou cair pra dentro. Seja o que for, velho. Eu vou pra dentro. E aí, Pimba, caiu de Gympass na minha frente. Cara, falei, mas nossa. é muito louco isso. E aí eu falando com os caras... Parece que direciona a tua... E a coisa... Porra, Diego, era assim. Eu falando com os caras... Eu falei assim, não acredito. Esses caras estão perdidos aqui no Brasil. Puta modelo de negócio, né? Aí eu perguntei assim... Coisa encaixada, mas... Então, quem que tá ajudando vocês aqui no Brasil? Ah, a gente tá pegando ajuda nos Estados Unidos. Eu falei, meu, eu conheço todo mundo no mercado, eu posso ajudar vocês. Ah, vamos marcar um café. Isso aí também, né? Os caras vêm com um puta produto e quem que vai vender? Quem que vai pra... Cadê? Quem de vocês três aí é o... Parte boa. É o vendedor. Os caras venderam. E aí é parte importante dos aprendizados do Gympass. Eu acho que tem a questão de você planejar muito bem, entender uma dor do mercado,
Segundo, pega e vai vender. Então, o que eles fizeram? Vendiam. Por isso que eles me acharam lá, porque eles estavam rodando e vendendo. E aí, me recrutaram, entrei no time de 5 vendedores e eles continuaram rodando. Por quê? Precisava vender, eles venderem, para poder dar suporte para os vendedores que não conheciam Sim. a densidade do produto como eles. Senão tu não vai saber a dor também do cliente e como é que tu vai treinar a tua equipe. Hoje, talvez você tenha passado por isso. Quanto tempo você leva para fazer o pitch da local? Explica o que é a local em quanto tempo? Com o cliente? Hoje não dá nem 5 minutos. No Gympass, eu cheguei no ponto de ficar cronometrando. A gente mais maduro vai tentando entender como que faz para ganhar o negócio. Nas primeiras vendas do Gympass, a gente levava 2 horas. Eu e os fundadores. É igualzinho assim. 2 horas. Porque contava a história, quem é o Diego, de onde veio, a cor... Não, deixa eu te contar por que é azul. Olha, mas é o azul que é de Santos. Que vem um pouco daquilo que tu levou tanto tempo Sabe pra o ego? construir aquilo que tu quer dizer e o cliente tá puta. O cara Aí, olhando pro relógio, né? Meu, cheguei a fazer vendas de 7 horas. 7 horas sentado na mesa negociando. Se converteu ainda, tudo bem. Mas quando não converte? Que loucura. Aí Que aí vem a toda gente a estratégia começou... de venda, né? Que tu fala, pô, 7 horas nesse cliente, era 70 maluco, clientes que eu podia bater. Ah, mas vai tomar um monte de não tem problema, mas a conversão vai ser muito maior do que de um cara de 7 horas. E aí foi um trabalho de desenvolvimento do discurso de vendas, mas voltando atrás, quando apareceu, eu falei assim, essa é a oportunidade que eu precisava. Então, independente do que fosse, eu falei assim, pô, dentro do mercado que eu conheço, achava que conhecia. Eu conhecia muito São Paulo, muito Zona Sul de São Paulo, e aí aceitei o desafio de visitar a academia. Então, o cara que dava palestras, curso em pós-graduação, aula em congresso, estrela do Cruzeiro Fitness da Costa Cruzeiros. Virou vendedor de porta. Aula na faculdade aqui em Santos. Dei aula na Unip. Puta referência. 2 pós-graduações. Virou vendedor de portinha. Velho, mas eu fiz com alma. Com tesão, né? E tu sabe que eu tive essa com a local só, desculpa, toda hora te Manda cortando. Mas quando eu comecei a local também durante a pandemia, eu fui exatamente para esse lado. Eu falei, cara, eu tenho que ter um negócio que também eu vou desenvolver e eu vou vender. Não precisa de ninguém, cara. No pior das hipóteses, eu vou bater nas portinhas, vou fazer nas minhas conversões e vou fazer um negócio dar certo. Se tudo der certo, vai virar startup, tal. Mas se não der certo, eu vendi ali para meia dúzia, a portinha, o negócio tá aqui. Sim. E vai. E aí que as coisas parecem que viram, né, uma chave. O turning point, né? E é venda. E é muito louco, né? Porque tem a história da posição do CEO, né? Tanto que na Trend hoje eu não uso o nome CEO. Mas o que é o CEO? É um vendedor sênior. É um cara que institucionalmente vende a empresa. Exato. Ele faz negócio. O trabalho dele é vender. E ele fomenta mais negócios para outros vendedores. E talvez dentro da estrutura... E aí, coisas que a gente vai aprendendo depois, entendendo mais o mundo corporativo, todo mundo vende. Internamente ou externamente, mas tá vendendo. E quando eu cheguei no Gympass, cheguei nesse ponto de ego, zero, me fala, tem que lavar chão, tem que... Vambora. O que for, vambora. Topo qualquer parada. Eu rodou porta pra caramba, academia. Eu devo ter rodado de 5 a 7 mil academias em 8 anos. Os primeiros anos... infinitamente, 100, 150, 200 academias, dependendo da pegada. Quando o discurso começou a melhorar, aumentou o número de academias. Mais rápido. Mas brincando, eram 5. Quando eu não conseguia falar com o dono, 10, 15 academias por dia. Porque isso é lá, Diego, tá? Não, vamos para outra. Eu rodei quase todas as academias. Vender uma matemática, né? Simples. Não tem... Visitou, fechou. Visitou, fechou. É isso. Não tinha a história da venda previsível, de trabalhar com inside sales, com inbound marketing. Não existia. Internet era transição de Orkut para Facebook, site e smartphone não tinha WhatsApp. Esse era o mundo de 2012. Tinha Facebook? Tinha Facebook. Tava começando, né? Tinha Facebook. Era o boom. Esse era o mundo de 2012. Dá pra imaginar esse passado longínquo. A época que as pessoas ligavam, né? Os incas, né? Que usavam... Os incas ligavam, né? Se comunicavam por telefone.
E GPS o GPS do celular era um negócio que puxava tanta memória. E meu celular, quando você tá quebrado é legal, né? Comprei um smartphone de segunda mão porque ele tinha o GPS, porque aquele da TomTom nunca estava atualizado, eu nunca chegava onde eu tinha que chegar. Mais Trabalhava perdido. com mapa impresso ainda, porque os guias também, tudo desatualizado. Então a Esse gente era o imprimia vendedor raiz, ó, mapa. quem tá com vendas hoje E aí vamos. tem que pegar o que era vender porta a porta. E é aí só nessa- 10 anos atrás, a gente Não. não tá falando do Nada. século passado. Nada. Parava no posto de gasolina, travou o celular. Chegava na, na loja de conveniência, dá licença um pouquinho, posso usar a tua geladeira? O cara olhava assim, preciso resfriar o celular. Pegava, onde que é mais gelada? A cerveja. Abria um espacinho nas cervejas, colocava lá, assim, posso ir no banheiro? Deixava Ia no um pouquinho. banheiro, voltava, comprava uma água, Já. porque não tinha ar-condicionado no carro, não tinha rádio, não tinha insufilme, não tinha Consumir nada. uma aguinha pro cara não ficar bravo. Pegava, voltou a funcionar. Valeu, brother, obrigado. A E galera pau no hoje com um monte de ferramenta de captura de lead, de WhatsApp, de não sei o quê. Google Maps, Waze. Aí tu pergunta, quantos clientes tu atendeu hoje? Ah, eu fui em 3. Mas tem que sair para visitar. Não fiquei de home hoje. Falei com 10 clientes pelo WhatsApp. E, Diego, eu vivi isso também no meu time lá. Entraram 5 pessoas no meu time. Quantos sobreviveram? 1. Eu. Aí o Cleiton teve sorte? Não, trabalhei igual um cavalo, velho. Coloca os números. É matemática que a gente tava Trabalhei falando. igual um cavalo. Matemática. Põe aqui, não tem segredo. O primeiro ano do Gympass, provavelmente 80% das academias que entraram foi eu que fechei. Aí depois comecei a estruturar o time. A gente começou a criar um time de telemarketing. Não tinha inbound e nem outbound. Tu fez era parte dessa telemarketing. estruturação. Estruturei o time de telemarketing. Tu chegou até que Como que era o nível lá telemarketing? dentro da... Eu fui até gerente de expansão. Legal. Só que era uma mistura de gerente de expansão, diretor de expansão, era um negócio meio nebuloso. Startup no Pelo começo, tempo que o eu tava nome ali. não... E aí, qual foi o conhecimento que eu estruturei o time de telemarketing do Gympass? O mesmo conhecimento, mesma estrutura de processo de vendas que eu usei na Biorritmo para vender a academia. Lá atrás. Ajustamos o discurso, mas tinha que fazer. Prospectar, contato inicial, qualificação, apresentação de valores ou da proposta, quebra de objeções, fechar iniciar e no final, indicações. Igualzinho o processo de vendas que eu uso quer hoje. inventar moda, isso tem. não muda. Tem Aí você 200 anos esse Cleiton, método. mas tem o spin selling. É igual, só que em vez de ser 7, 8 passos, são 4. Aí tem o... Só enxugou, mas os passos são os mesmos. Tem os passos, tem pessoas que usam mais processo, né? Mais fases, outras menos fases, mas, cara, é a mesma coisa. Mas aí se você faz uma venda muito complexa, coisa. você tem um negócio lá que vende milhões por mês, você vai lá e coloca o processo de venda previsível. Que aí, em vez de você ter um cara fazendo de ponta a ponta, você tem 3. Tem. O produto leva um tempo mais, aí tem o follow-up, porque é um produto Beleza, que tem que... mas é tudo igual. A mesma coisa. Se você aprendeu a vender bem, serviço é uma escola de venda absurda. Uma coisa é vender copo, celular, microfone. Outra coisa é você vender serviço, algo que o cara vai consumir a longo prazo, por exemplo, com academia, um centro de estética. O produto tu consegue trabalhar um pouco o desejo da pessoa e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade de me testar em produto algum dia. Eu também. Um dos que eu queria muito... De repente sai negócio. Vamos aqui. junto? Um dos que eu queria muito era carro. Mas eu tenho essa curiosidade. Porque serviço é muito doido. Serviço tu trabalha com algo que não é palpável. Então, para você vender, tem que ser bom. É mais difícil? É mais fácil? Não sei. Não dá para dizer, Mas você eu tratar com algo que não é palpável. Já vende produto? Vende produto. Vende Herbalife, vende roupa de ginástica, tênis. Mas, assim, não com o mesmo êxito com que eu vendo de serviço. E entendo também, assim como tem o futsal, vôlei de praia, vôlei de quadra, beach tênis, tênis, e o futebol de campo, são áreas diferentes. Tem um cara que manja de produto, e esse cara vai... Se põe o cara para vender serviço, ele vai se bater, e pessoas que nasceram para vender serviço. Então... Desenvolveram. Acho que tem características ali. E, brother, foram, sei lá, pelo menos uns 2012, ralo mesmo, em nível hard, pelo menos até 2016, assim, enlouquecidamente. Você ficou quanto tempo lá?
8 anos. Caraca, bicho. Do zero Então, tu pegou um negocinho SoftBank. Exato. Eu saí um ano depois da rodada do SoftBank. Tinha faturamento quando tu pegou já? Quando tu Não, não tinha faturamento, era validação Era uma validação. POC mesmo ali. Total. MVPzão. Total MVP. E aí tu Dinheiro de tu anjo. acompanhou até o unicórnio. Porque nesse caminho teve a pivotagem, né? Que era um site de venda de diárias de academia. E aí um belo dia, uma empresa foi e comprou 100 diárias. Aí fechou a porta, não é isso. Vamos desenvolver o produto mensalidade de academia. Não deu certo. A gente foi para outro caminho, não deu certo. Daqui a pouco, o César, que é um dos fundadores, trouxe um cara que já tinha sinalizado para ele que o negócio dele era corporativo, que é o Thiago Pessoa. E aí esse cara trouxe o primeiro rascunho do que virou o Gympass corporativo e que é hoje o Wellhead. Cara, e assim, mérito total aí de vocês e da equipe, dos fundadores e do Gympass, porque uma das coisas que eu acho que é a principal característica ali para quem vai empreender é enxergar essa pivotagem. Sim. Porque dificilmente um produto ele vence exatamente como ele começou. Muito difícil isso. Então, o cara pegou um momento ali do mercado e opa, vamos... E eu vivi talvez em startup, 3 situações como essa. Vivi a virada do Gympass, pessoa física para o corporativo. Quando eu saí do Gympass, eu fui para a RAP um mês antes da pandemia. A RAP e começando a estruturar uma vertical chamada BCGs, bens de consumo. Que logo depois, com a pandemia, virou a principal vertical da RAP, que era a entrega de supermercado. E entrei com um time que eram 4 pessoas, daqui a pouco virou um time de 20 pessoas. Era para trabalhar no Brasil, daqui a pouco eu estava trabalhando do México para baixo. Como no Gympass eu já tinha vivido a experiência de ter Latam ali. México e Argentina no currículo, quando eu fui para a RAP, espanhol já estava, graças a Deus, embalado. Tanto que eu estava programando, antes da pandemia, fazer uma imersão de inglês nos Estados Unidos. Porque meu foco era todo o mercado corporativo. Eu falei, vou continuar minha carreira como executivo. Sim. E aí, na RAP, em acordo com a VP, tomou a decisão, falei assim, Cleiton, vai chegar um momento de você estudar inglês, mas por enquanto eu preciso do teu espanhol. Cuida desse negócio, faz o Brasil rodar, dando certo, te passo para América Latina. Beleza. Um mês depois já estava, porque aí foi a pandemia. E aí, fiquei um ano na RAP, só que trabalhando 12, 14 horas por dia. Minha esposa tinha acabado de ter a Júlia e entrou em depressão pós-parto. E aí tive que tomar a primeira decisão, talvez, em toda a minha carreira profissional, de abrir mão do profissional e cuidar da minha família. Foi a primeira vez, talvez, única. Então, falei, graças a Deus eu já tinha um colchãozinho. Pandemia, a gente estava trancado em casa, então os custos já tinham baixado. Eu falei, vou ficar aqui tranquilo. E aí foi um momento muito legal. É porque é a base, né, cara? Fiquei 3 meses junto delas, foi muito bom, muito bom. Tanto que depois, até para sair de casa, para voltar para o presencial, foi dolorido. Não ter aquela rotina ali de... Você tem filha, você sabe, né? Os pai babão. Quando a base está organizada, te ajuda as coisas a fluir. Né? E aí... Até se emocionou de lembrar. Quando eu saí da RAP, um mês... foi nesse período. Fiquei uns 4 meses em sabático, cuidando da família. Quando eu voltei para o mercado, fui chamado por um fundo de investimentos, através de um amigo, para cuidar de uma startup que estava patinando no modelo que ela trabalhava, que era um gestor, era um CRM, uma plataforma de gerenciamento de frota de táxis, para fazer esse negócio virar. Acho que essa época foi quando a gente retomou ali, né? Com a Taxi to Go. Que eu estava começando com a Local. Isso, 2021. Isso, 2021. E aí você estava com mobilidade, que é próximo. Aí eu te liguei para pedir, tô batendo cabeça aqui, preciso de ajuda. Acabou que a gente não conversou, mas retomamos. Mas a gente retomou contato. E aí agora... E a ideia foi, em algumas conversas, porque a gente estava tentando fazer um modelo de CRM virar, não virou.
E aí o dono do fundo trouxe a ideia. Pandemia, tá todo mundo precisando receber as coisas em casa. Vamos colocar esse troço aqui para rodar como intermediador de entregas e vamos colocar esses taxistas para fazer entrega. Pimba, mais uma pivotagem no currículo. E aí saiu de PayRent, que era um meio de pagamento para alguma coisa de gerenciamento de táxi que estava meio nebuloso, para uma plataforma onde os taxistas recebiam solicitações de entrega. Então começou a conectar uma parte do mercado que precisava de entregas qualificadas, porque aí você tem o seu Diego, que tem um táxi aqui na porta, que está 20 anos aqui no ponto, que todo mundo conhece que o Diego está ali. Tem todo um processo de registro também, tem algumas características que o taxista, assim, bem em resumo, o taxista, ele é local. Sim. Ele é um cara dali, sim, ele faz o ponto ali, ele tem envolvimento com a comunidade, ele faz parte do ecossistema. E aí você precisa mandar essa televisão, ou como aconteceu hoje, eu tenho um computador que deu pau lá na Trend, e preciso mandar esse computador para manutenção. A gente começou a estudar alguns modelos e alguns concorrentes tinham sinistralidade de 15%, 20% em entregas de produtos de alto valor agregado. Falei, opa, achamos a dor. Charuto, cigarro, bolsas, sapatos, produtos eletrônicos, vinho. Sim. Tudo isso, flores, não anda em moto. Não. E não é toda a floricultura que tem um carro, ou em alguns momentos de pico, Dia dos Namorados, Dia das Mães, não consegue atender a demanda. O taxista entra já faz isso informalmente. E aí a história da plataforma era potencializar isso. Foi uma super experiência também de empreendedor, mesmo sendo aportado pelo fundo. Eu não tinha participação no negócio, estava lá como diretor, mas tirar uma ideia do zero, rodar o aplicativo para o taxista receber a chamada das entregas. Um mês depois, entregar um aplicativo para o cliente chamar as entregas e conectar esses dois aplicativos. Criar plano de marketing, comunicação, ir para o mercado, concorrer com Uber, 99, Lalamove e conseguir validar um negócio foi uma baita escola. Então, 3 momentos ali de pivotar um negócio, como professor de educação física, como pós-graduado em personal training, que dava aula de dança, que dava aula no navio, tocar praticamente 3 negócios de tecnologia, puta, experiência legal. E aí, agora mais recentemente, eu também começando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ouvindo as vozinhas aqui, né? E aí eu comecei a chegar num momento que eu comecei a ouvir a voz de que, você tá tocando vários projetos legais, por que você não toca o seu projeto? E aí... Tu tirou aquela trava, digamos assim, lá de trás, de que, não vou mais empreender, Sim. Mas você acabou passando por várias experiências de empreender pros outros. Pros outros. Não tá errado, não existe errado e certo. Mas Faz aí parte. veio de novo aquela coisa que tu tinha de falar, pô, tá bom, agora parece que eu acertei a mão, porque os resultados, exato, algumas coisas estão funcionando, por que não fazer pra mim? E aí eu queria saber o que te fez, beleza? Já entendi o que te fez empreender de novo. Agora, voltar pra Santos, depois disso tudo, como é que... Fala um pouquinho. A gente tá falando da Trend agora. Quando essa vozinha de empreender voltou a falar mais alto, eu comecei a fazer alguns exercícios. Por exemplo, há 1 ano atrás, eu estava na feira da ABF procurando franquia. Não só, academia ia ser uma possibilidade, mas eu fui ver o mercado. Sim. Porque aí tinha um caminho, assim, trilhado, assim, vou abrir uma startup. Seria meio óbvio. Nossa, o Cleiton agora é CEO de startup, óbvio. Mas falei, tem um negócio dentro de serviço que ainda eu acho que dá. E aí não vi nada de franquia que pudesse, que fazia sentido. Esse espaço. E aí eu comecei a ver o mercado de academias numa crescente muito forte, muito forte. E aí, nessa época, eu saí dessa startup de táxi e recebi uma proposta de trabalhar na FitDance. FitDance, como programa de aulas de dança, foi comprada pelo grupo SBF, que é dono da Centauro e da Nike no Brasil. Falei, esse é o momento de eu participar disso. Fiquei lá 1 ano. Com 1 mês, eu já,
tem alguma coisa aqui nesse mercado de academias. Academias que eu tinha visto com 1 unidade com 5. Academia com 5 com 10. As que eu vi com 10 com 50. Rede que eram grandes, ainda maiores. Falei, eu acho que eu sei jogar esse jogo. Aí comecei a modelar. Então a Trend começou 13 meses antes da obra. Tá. Planilha. Inaugurou agora. Eu comecei a pensar nela em novembro de 2021 e a obra começou em dezembro de 2022. A obra que você diz, o projeto... Não, a obra. Desenhado. Primeira martelada na parede, dezembro 22? de... Agora. Não, 23 ano passado. 23, desculpa. Ah, tá. Então começou em 21, a ideia, 22 inteiro modelando. Tá. Isso. Aí eu consegui o dinheiro necessário para fazer o negócio. E aí validei alguns modelos. Todos eram viáveis. Então, poderia abrir uma academia concorrente de Smart Fit? Ia parar de pé, ia dar certo? Sim. Academia completa, com natação, piscina, ginástica, yoga, crossfit. Parava de pé? Parava de pé e ia dar certo. E o modelo do estúdio, que o meu consultor hoje, que é o Denis, na primeira conversa, quando eu veio o estalo, vou abrir a academia, fui falar com ele, 13 meses atrás, antes de começar, e ele falou, abre um estúdio de treinamento personalizado compartilhado. Isso vai dar certo. Falei, Denis, não quero me enfiar nesse negócio de estúdio. Quero academia grande, vamos lotar de gente, vamos brincar com a Smart, vamos pra cima. Olha o Eguinho aí de novo. Aí, ele, não, vai por aqui. Falei, beleza. Comecei a validar. E o mercado tá cheio de oportunidades. Cheio, repleto. Dá certo em qualquer lugar. Uma mania, pegando esse gancho, a galera acha que para empreender tu tem que inventar alguma coisa, né? Não. É um dos maiores erros. Eu acho que o cara que fica esperando para empreender acha que tem que inventar. Hoje não dá para tu inventar nada. Acho que tem pouco espaço para inventar, por isso que eu não fui criar uma startup. Eu acho que replicar, modelar seria o mais correto. Por que eu não fui para startup? Na minha cabeça, acho que a janela de criar algo disruptivo já foi. Hoje. Hoje. Gente muito grande aí. O que pode vir algo disruptivo é talvez com o desenvolvimento de inteligência artificial. Sim. E aí as coisas devem dar um outro salto. E quando você dá uma cara nova para algo que já existe, você tá sendo disruptivo. É claro. Ninguém olhava com essa cara. E aí o que eu fiz? Né? Pô, depois de ter rodado tanta academia, entender o que o cliente queria, eu tô na transição de Barueri para Santos. Poderia abrir em Barueri. Que era, não tinha plano nenhum de voltar para Santos. A Thalita sempre comentava, minha esposa. Eu queria voltar para Santos. E aí, mas nada muito intenso. Assim, vamos mudar nossa vida. Não foi um desejo que fala, não quero vamos parar tudo, breca e vamos para Santos. Ela ainda trabalha em Alphaville e vai uma vez por semana, então vamos ficar por aqui. O home office ajudou também nessa decisão? Não. Talvez dela. Dela, sim. E aí eu não encontrei bons pontos, eu não encontrei poucos pontos disponíveis ou zero em Barueri. Tá. É uma cidade que cresceu muito, mas cresceu muito com pontos residenciais. Então, muito condomínio, muitos prédios, mas não tem espaço para criar comércio. Que o ponto em si tem a ver com a venda que a gente estava falando. Não adianta você vir com um puta projeto... Eu estou até escrevendo sobre isso. Um negócio para dar certo físico, ele precisa de 3 P's. Ponto, ponto, ponto. Eu tinha ouvido isso lá atrás. Falei, vou tentar levar isso como máxima e é verdade. Ponto, ponto, ponto. Se acertou no ponto, é caixa. Parte disso tem uma parte de inteligência. Você tem recursos hoje de tecnologia que te ajudam, se você não conhece nada do mercado, nem da onde você está entrando, tem recursos que te ajudam a acertar onde exatamente, qual é a esquina, né? E às vezes até do lado da rua que você tem que estar. Hoje é impressionante que a galera ainda menospreza os dados. E hoje é o... Bom, enfim, aí fica para um outro assunto. Mas quer empreender? Dados, tem que ter dados. Eu fiquei 13 meses planejando o troço. A gente imagina que a Amazon vende livro, cara, dados. Dados. Você precisa ficar 13 meses igual um idiota lá na frente da planilha? Não. Não, mas você tem que ter fundamento em dados.
O maior valuation que a gente vê das empresas e tal, tem aquele valor de mercado porque tem informação pra caramba. O cara, né, a Apple vale o que vale porque tem um monte de informação tua, a Google, enfim, a galera e com menospreza. informações você toma a decisão certa. Correta. Você aprende isso no mercado corporativo mais complexo ou no teu negócio do tamanho que a gente é. Você fica mais assertivo o em dia tudo, inteiro independente. Olhando o dado. Exato. Se não fica achismo. No achismo eu você erra acordo de muito. manhã, abro o celular, vejo lá meu dashboard, como é que acontece, como fechou o dia. Chego na Trend, abro lá, como é que tá meu dashboard, como que tá funcionando. O pessoal ainda trabalha muito com achismo, empreende com achismo. Enfim. Eu não abro mão de errar com fundamento. Sim. Quer errar? Erre com fundamento. Isso. Aí você olha lá o dado, aí você vai lá, nossa, vou fazer uma besteira. Faz por conta do número. Os dados, exato. Beleza. Até porque porque esse tipo de erro, ele te traz bons resultados. Independente de ter errado, alguma coisa você vai tirar daquilo. Mas você tem uma defesa. Mas tem que ser um erro com fundamento. Você tem uma defesa. Você vai chegar no almoço de domingo e vai falar assim, pai, fiz uma besteira, mas eu fiz com fundamento. Isso. Legal. E provavelmente Parabéns, aquilo filho. ali vai te trazer algum outro insight, porque teve fundamento. Agora não, fiz porque eu achei que ia dar certo, aí, filho, joga fora. Se deu errado, não serve pra nada, não vai aprender nada daquilo. E foi o que eu falei. Acho que muitos mercados, o mercado de serviço, lembra que eu falei lá no começo que eu participei de uma profissionalização do mercado de academias. O mercado de academias, e não só o mercado de academias, o mercado de serviço está cada vez mais profissional. Os mercados de serviço de bem-estar tá chegando no nível que não dá mais para brincar. Então, eu me preparei muito para abrir esse negócio. Planejei, tenho dado e corro atrás todos os dias de meta por dia, por semana, por mês, para cumprir meu plano de negócio. Aí eu puxei o assunto para dados, mas tu estava falando do ponto, e eu fiquei curioso. E aí o que aconteceu? Quando eu estava visitando, falando sobre o ponto, fui visitar 2 outros pontos aqui em Santos que não deram, que era para dar certo, não deu. Beleza, eu já... Aceitou? Aceitei. E aí eu falei assim, vou lá naquele ponto da Ponta da Praia. Peguei o corretor, a gente saiu do penúltimo que não deu certo, fomos lá, visitei mais uma vez, falei assim, aqui é pequeno para uma academia, mas para um estúdio é grande. Aí liguei para o Denis, falei, Denis, acho que eu achei o ponto. Meu, mas desse tamanho é muito grande. Falei, vai ter que ser. É grande, mas eu sei vender. Então vamos vender. Isso. Quando eu comecei a olhar os dados da Ponta da Praia, com a densidade que tinha de concorrentes, cabia. Então talvez, e aí o que eu fiz? Eu só me posicionei num tier, numa faixa, onde eu ainda tinha menos concorrência e que talvez eu ainda bloqueei outras concorrências, ou possíveis concorrentes. Até porque onde eu estou localizado, vai ser muito difícil ter um concorrente, talvez um raio de 500 metros, 1 quilômetro, 2. Isso é pela falta de ponto. Não tem ponto. O que me tirou de Barueri foi o que me colocou na Ponta da Praia. Sim. Apareceu esse ponto, não é um aluguel barato, mas quando você faz o plano de negócios e você cria um plano de vendas e você sabe que é possível executar, brother, a gente volta lá na história do Gympass. Põe o chinelinho e vai vender. Vai vender. E aí você falou do valor do ponto, e ali você colocou no teu plano que aquele custo maior era uma forma de você se blindar de uma concorrência, de certa forma. Nunca é nunca, né? A gente não dá pra prever sobe o futuro. Um prédio lá, o cara faz um mall embaixo, dá pra prever, um shoppingzinho, aparece mais um estúdio. Exato. Mas assim... Mas entrou na tua estratégia. Mesmo quando a gente olha concorrente, por exemplo, como eu já vi algumas histórias aqui em Santos, e que eu não considero como concorrentes. O cara falar que tem um estúdio no Gonzaga, concorre com alguém da Ponta da Praia. Não dá, velho. Ninguém pega o carro aqui 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. Outro, assim, pela tem que proximidade. Muito afim. Às vezes a proximidade, o cara é amigo. O cara... E hoje eu ainda tenho um argumento dos dados. O meu CRM tem geolocalização, georreferenciamento dos clientes. Então o cliente preenche os dados da residência e ele faz os pins. Quando eu olho, meus clientes estão 100% do canal 4 para cá, só que 85% dos clientes dão do canal 6 para a Ponta da Praia. Que é quanto mais perto, mais... E tu sabe que isso é uma característica do delivery também. É lógico, você tem que estar ali. O delivery uma zona grande de influência. Ajuda a escalar o teu negócio, você
ser visto por pessoas talvez que não iriam até o teu estabelecimento, Sim. mas a maior densidade é ali 2, 3 quilômetros. Porque é onde a coisa acontece. Você vai pensar, por exemplo, 2 ou 3 vezes de pedir pizza no canal 1, se você tem uma opção boa na ponta da praia, Que vai... e vice-versa. A comodidade, né? A não ser que seja algo muito único. Sim, exato. E aí, como você mesmo falou, nada se copia, nem tem muita coisa para se criar. Então, o que eu entrego lá de serviço hoje, assim como todo mundo deveria focar, é na qualidade e na experiência do que é oferecido para o cliente. E focar em público novo. E hoje eu acho que experiência e tempo acho que estão nos top do que a galera busca hoje. Saiu voltando a falar de dados, saiu uma pesquisa promovida pela maior entidade que orienta donos de academia na América Latina, no mundo, que é a IRSA. O principal ponto que as pessoas dizem não ir para a academia é por falta de tempo. Logo, ponto é importante. Para quem? Para esse cliente que está numa zona de influência. E aí você pode colocar, dependendo da metodologia que você usa, zona primária, até 1 quilômetro de distância. Uma pessoa sedentária vai percorrer 1 quilômetro em 10 minutos caminhando. Se ela pega um carro, ela está a 2, 3 minutos do local. Então, se você consegue se posicionar bem numa área densa, onde as pessoas vão no máximo caminhar 10 minutos, ou 2, 3, 10 minutos de carro, ok, você acertou. E essa parte você só vai descobrir estudando. Não, a maior Tem prova... que analisar. Maior prova viva. Tô treinando lá hoje pela proximidade, óbvio. E que honra. Pelo nosso relacionamento e tudo mais, mas eu treinava também, o cara é meu amigo também, onde eu treinava. Só que tá aí a maior prova da tua análise, tá ali. Você tá ali a 1 quilômetro da minha casa, eu falei, cara, não tem nem o que pensar. E aí o que faz a pessoa se deslocar? A necessidade, você vai correr atrás de uma prestação de serviço mais distante, exemplo da minha esposa. Anos, cabelo, unha, tudo que ela precisava fazer em Santos. Mas por quê? Tinha essa relação muito grande de confiança com o prestador. Uma coisa muito interpessoal, ou realmente é um cara que se posiciona de uma maneira que realmente é acima do que ela enxerga como Só vantagem. que o que vai acontecendo? Aos poucos, isso vai esfriando. Porque você descobre outras opções próximas. E é ótimo. O mercado hoje é muito competitivo, então você não consegue entregar um resultado tão diferente que justifique. Diego, ninguém perde. Nesse jogo ninguém perde. Não? Porque tem o cara que está longe, só que tem o cara que está perto. Isso. E a gente volta a falar sobre vendas. Se você tem, como eu tenho lá dentro da minha missão, a gente vende. A Trend é uma empresa de vendas. E aí o que a gente vende? Eu vendo para pessoas. Eu não vendo atividade física, eu vendo para gente. Então, o que eu vendo para pessoas? Atividade física. Mas o foco é venda. Se eu não tiver venda, eu não tenho por que limpar o estúdio, não tenho por que ter personal lá dentro, eu não tenho por que comprar equipamento. Qualidade de atendimento. Como que tem qualidade se não tem atendimento? Exato. Primeiro eu preciso... Não tem gente? Não tem gente. Quem que vai medir a qualidade? Então, o foco todo, primeiro, venda. E a partir daí as coisas começam a acontecer. E é a minha visão sobre prestação de serviço. A partir do momento que o teu foco é na venda, você também começa a se preocupar, principalmente no posicionamento da Trend, que é voltada para o mercado de alto padrão, da ponta da praia, que qualidade de atendimento, excelência é inegociável. E é onde eu trago as maiores e melhores experiências que eu tive, a oportunidade de conhecer academias e serviços, tanto em São Paulo quanto rodando o Brasil, para dentro da Trend um pouquinho de cada um. Porque Santos evoluiu tanto como cidade. Economicamente, a cidade evoluiu muito. E a gente ainda sofre com atendimento. A maior dor do santista é falar assim, nossa, atendimento aqui é ruim. A galera vai muito para São Paulo para consumir as coisas justamente por causa sente disso. A diferença. Não, o cara da ponta da praia não vai sentir mais diferença quando entrar na Trend, vai ver. Nosso atendimento aqui é diferente. Não, com certeza. Você conseguiu entregar. Então, assim, pegando o teu gancho de que... Uma coisa é quando a gente quer fazer, né? Exato. Outra coisa é saber se a gente consegue entregar. Mas, com certeza, conseguiu entregar e pôr em prática. E tudo que você desenhou e colocou, eu como
cliente, Sim. aluno, cliente, como é que fala? Cliente. Cliente, posso validar isso. É uma experiência bem legal ali que vocês criaram. E essa questão que você colocou aí foi uma das primeiras coisas que eu observei. Você falou do ponto, né? Que era um ponto grande porque você queria fazer e pequeno para uma academia. E eu achei que o resultado ficou incrível, porque quando você fala de um estúdio, realmente, você pensa uma coisa um pouquinho... Eu falei, cara, é um estudo, é intimista, mas ele me dá espaço. Sim. Então, não sei se foi sem querer, ou o destino, ou o estudo, ou alguma coisa, chegou ali. A oportunidade faz o ladrão, E, né? cara, fez diferença, porque, cara, talvez essa referência, né? Vou no estúdio, você já tá esperando uma coisa mais compactazinha, tal ali, caraca, mas tem espaço, tem liberdade, eu consigo me locomover. Coisas Então, que a internet ainda não conseguem passar. Quando as pessoas entram, elas falam, nossa, é grande, né? É legal. É grande. Muito legal, foi bem Mas assertivo. o foco, quando o foco é na experiência do cliente, para esse mercado eu entendo que é inegociável. Para alguns outros negócios que você não tem um valor tão alto agregado na entrega, você pode abrir mão de algumas coisas. Lá a gente não pode abrir mão de nada. É tudo no mais alto padrão e compromisso na entrega. E isso é um super desafio, porque para a gente, como time, meu time, não que não trabalha na pressão, mas assim, eles trabalham o tempo inteiro buscando o máximo. E isso é legal, porque eu consigo trazer pessoas e as pessoas aderem a essa entrega, a essa missão, porque para elas também é verdade. Então, tive dificuldade para contratar em Santos? Médio. Mas quando a gente encontra pessoas que, para elas, também é verdade entregar algo que para elas faz sentido, não simplesmente estar ali para cumprir horário e ganhar um salário, porque está fazendo a diferença na vida das pessoas, porque o melhor delas está sendo entregue, isso entra num ciclo virtuoso. A gente dá o direcionamento, as pessoas conseguem dar o direcionamento, o insumo, o conhecimento, o estímulo, a recompensa, eles entregam para o cliente elogia, e aí eles se sentem mais motivados, e eles vão indo mais, e aí eles buscam essas boas experiências de atendimento aqui em Santos, tem muita coisa legal, inclusive no meu mercado, que é de estúdio de personal, tem muita gente que é referência Brasil é o que em você entrega falou, de serviço. Uma coisa não tira do outro, porque tem um pouco desse zoneamento. Exato. Então, cara, cada um e isso só levanta o sarrafo. Quanto mais gente trabalhando bem, benefício melhor para o cliente. Para todo mundo. O mercado evolui. Bom, show de bola. A gente vai ter que marcar mais uns 3 podcasts. Acho que vamos fazer no resto. Vamos fazer por tema. Cleiton, vamos falar só disso? Vamos falar só de... A gente fez esse geralzão, depois vamos contar causos. Legal, perfeito. Causos de expansão. Você deve ter uns, eu tenho outros. Vamos contar causos. Causos de expansão. Legal. Vamos. Fechou? Próximo, tá marcado. Valeu, irmão. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Foi? Legal, bom tema. Posso fazer